Olá, quero começar a minha palestra de maneira muito especial, agradecendo à comissão organizadora do primeiro Simpósio Brasileiro Território, Cidade e Arquitetura, organizado pelo Programa de Pós-Graduação do Mestrado Acadêmico em Arquitetura e Urbanismo do Univag, programa este em associação com a PUC Campinas, e dizer da minha alegria de compor esta rica programação de um tema, de um simpósio, de um evento que traz tamanha relevância para a gente entender, então, de uma maneira transdisciplinar, a partir do território, da cidade, da arquitetura, como pensar cidades melhores. Eu sou o professor Edenilson Moura, sou professor da Universidade Federal do Amapá e tenho pesquisado em minha jornada acadêmica profissional a questão urbana associada à leitura crítica da cidade, mas ao mesmo tempo entendendo de maneira sensível as diferentes formas de se interpretar a produção do espaço urbano. A minha palestra, intitulada Território e a Produção do Espaço Urbano, Perspectivas Analíticas sobre Sinop e Mato Grosso, é uma tentativa de contribuir então com a organização deste evento e com os temas que estão dispostos, né, nos eixos centrais do evento, do simpósio que estamos discutindo, a cidade, o território e a arquitetura. Eu, apesar de professor da Federal do Amapá, tenho uma experiência bastante interessante com a produção do espaço urbano regional mato-grossense, principalmente a partir de Sinop. Então, quando a comissão organizadora, da qual eu agradeço imensamente, a professora doutora Jane Godoy, a professora Rosana Ravache, o professor Ângelo, que é o atual coordenador do programa, me veio esse convite e um desafio. De que forma trazer uma temática que eu poderia articular os eixos centrais do evento de uma maneira propositiva? Então, optei então por trabalhar com Sinop, que ao meu ver traz subsídios para a gente pensar a produção do espaço urbano regional mato-grossense, mas também refletirmos outras realidades urbanas que têm um modo muito parecido na gestão do seu território e na produção do espaço urbano. Então, deste modo, eu me permito aqui compartilhar alguns slides com vocês e destacando então essa relação intrínseca, né, e indissociável, eu diria, do território e da produção do espaço urbano. Eu, enquanto geógrafo, considero o território uma categoria de análise muito cara à geografia. O território é aquele espaço onde estão inseridas as diferentes relações de poderes. E entender o território, e eu tenho que entender este território, a partir de um movimento dialético em que ele se coloca como uma categoria que vem sofrendo, eu diria que, alterações positivas na sua conjuntura teórica, prática, analítica. Então vejam, o território já foi considerado uma categoria de análise quase que exclusivamente de temas inseridos numa discussão espacial em que considerava o espaço em relação à sua blindagem territorial. No entanto, é necessário a gente pensar o território como uma forma de diferentes processos que foram incorporados ao longo da própria trajetória da categoria de análise no tempo. Então, quando a gente pensa no território hoje, é pensar em diferentes escalas analíticas que estão inseridas nessa dimensão do território, inclusive a gestão do planejamento urbano. Então, eu entender o território, eu tenho que entender então as diferentes relações sociais, econômicas, culturais que destoam em diferentes processos socioespaciais. Então, quando eu falo de produção do espaço urbano, eu também falo de território, porque eu falo de diferentes relações de poderes que são estabelecidas nessa produção do espaço urbano. Então, a partir essa dimensão território, espaço geográfico, eu consigo vislumbrar diferentes realidades urbanas, né? Então, Sinop, em Mato Grosso, é uma cidade, um município, né, localizado na região norte de Mato Grosso e que, segundo o IBGE, né, é a sede ali daquela região onde a cidade está inserida. Fica localizada a cerca de 520 quilômetros da capital Cuiabá e é sede da microrregião de planejamento territorial, aliás, da CEPLAN, atualmente a CEPLAG, aqui do estado de Mato Grosso, e ela é sede, então, dessa região onde diferentes serviços, consumo, produção do espaço concentram essas atividades na sede dessa cidade, na sede desse município, Sinop. Então, este é o mapa de localização. Vejamos que
Sinop está inserida, cortada, né, pela BR-163. Essa BR ela foi fundamental não somente para a existência contemporânea de Sinop, mas sobretudo para a própria execução da cidade, né, do processo de historicidade, do processo de formação da cidade de Sinop, está muito relacionada com a abertura da BR-163. Evidente que nessa palestra eu não conseguiria, por conta do tempo, fazer toda uma discussão historiográfica sobre Sinop, mas é importante destacar elementos fundantes para a questão municipal e urbana de Sinop. Então vejam, o início da construção da cidade de Sinop foi possível graças a políticas de colonização privada de terras, né, em Mato Grosso, uma vez que a empresa colonizadora Sinop, ainda no ano de 1969, adquire terras no estado. Na época, um dos maiores acionistas, né, donos dessa empresa, era então o senhor Enio Pipino, já falecido, que já havia fundado outras cidades no estado do Paraná. Essa experiência, né, de já ter fundado outras cidades, outras colonizações, dava um certo credenciamento pela sua experiência. As terras que hoje Sinop ocupam pertenciam a esta época ao município de Chapada dos Guimarães, né, que já foi o maior município do estado de Mato Grosso. Então, em 1971, uma equipe de exploradores vão para essas terras, né, que hoje integram o município de Sinop, para abrir as primeiras picadas, atravessando os rios, matas fechadas e demais barreiras naturais que não desestimular essa equipe. Já no ano seguinte, em 1972, começam as explorações no sentido noroeste, o que futuramente torna-se então o núcleo da cidade de Sinop, após o processo de criação da gleba celeste. Então, essa formação da historicidade, acho bastante importante trazer essas imagens que remetem a este período. Este é um panfleto divulgado pela colonizadora Sinop, à época, como forma de incentivo, né, de levar com que as pessoas, desculpe, fossem, então, incentivadas para desbravar essas terras no território de Mato Grosso. Então, vejam este panfleto, A Sinop no Caminho do Futuro, um passo na conquista da Amazônia. A Sinop, né, maior riqueza da gleba celeste, está garantindo o seu futuro e de sua família também. Eu chamo a atenção para essa questão do marketing presente em Sinop, não somente no período da sua formação territorial, mas até o período contemporâneo, como vou chamar a atenção mais tarde aqui nos nossos slides. Vejam as primeiras imagens, né, feitas dessas áreas, então percebe-se que realmente as primeiras imagens aéreas destacam essa cidade, esse núcleo sendo fundado em meio à selva, né, no momento então em que a BR-163 estava sendo construída. Aqui nessa imagem, na parte inferior, coloca ali a Sinop, é, é, desculpa, deixa eu aproximar, colabora, estou sem óculos, colabora no Eu estou sem óculos. Sinop colabora na integração do Brasil. Se está difícil para mim, imagina para quem vai ver depois com essa letra pequena, né? A faixa que está escrita ali. Mas o que eu quero destacar, na verdade, é esse discurso ideológico de uma empresa colaborando com a integração deste território. Então, percebam essa perspectiva do capital nos anúncios, no sentido da integração dessa região, que futuramente, então, torna-se a produção do espaço urbano que nós vamos discutir ao longo desta apresentação. Para entender, né, o território mato-grossense, é importante nós dimensionarmos a questão dos projetos de colonização, sejam estes os projetos de colonização tanto oficial, ou seja, aqueles com vínculos públicos, né, como o INCRA, Intermate, e também as colonizações particulares, feitas por empresas de capital privado. Então, neste momento, né, eu estou falando de apenas 14 projetos oficiais, em contrapartida, 87 projetos particulares. Então vejam que o número de projetos de colonização particulares dessas terras é extremamente superior ao número feito por empresas do que aqueles feitos pelos estados. Não somente o número dos projetos, como também a área destinada a estas colonizações que futuramente fundaram cidades.
e também o número de famílias. É bastante interessante que, apesar de que o número de projetos de colonização particular é extremamente maior, 87 contra 14 aqui neste gráfico, nessa tabela, mas o número de famílias beneficiadas é consideravelmente maior aqui de projetos oficiais. É lógico que o número total absoluto ele é maior, mas se considerarmos o tamanho dessas áreas e a distribuição dessas áreas para as famílias, percebe-se então que teve uma grande quantidade de projetos de colonização particular maior e atendendo menos pessoas do que os projetos oficiais do Estado. Este gráfico, é evidente que essa tabela não consegue mencionar tão bem pelo tamanho da fonte, mas o que eu chamo a atenção é que inúmeros projetos de colonização particular, que eu chamei a atenção na projeção anterior, fundaram cidades, fundaram municípios, né? O caso de Sinop, que na verdade é uma empresa, como eu destaquei, Sociedade Imobiliária do Noroeste do Paraná, né? Esta empresa que adquiriu as terras e fundou esta área, né, fundou futuramente outros municípios, que é o caso de Sinop, né, que é o mesmo nome da empresa, Vera, Santa Carmen, Cláudia, e tantas outras empresas, não somente nesta região onde Sinop está inserida, mas em outras regiões do estado de Mato Grosso, também passaram por esse processo, criando-se projetos de colonização particular que depois viram glebas, que depois acabam se emancipando e tornando municípios. É o caso de municípios como Lucas do Rio Verde, Guarantã do Norte, Peixoto de Azevedo e tantos outros municípios que integram o quadro de municípios mato-grossenses. Este mapa ele evidencia justamente essa distribuição espacial pelo território de Mato Grosso dos projetos de colonização privada, ou seja, a gente percebe que aqui no eixo da 163, onde eu chamo a atenção aqui pelo cursor do mouse, nós temos uma concentração. Este aqui é o que chama atenção para esta apresentação, é o projeto de colonização da Sinop, da colonizadora Sinop, mas em outras porções territoriais do estado de Mato Grosso, também temos a presença destas empresas, né, atuando na colonização de terras. Então, a conclusão desta projeção é que está claro que o controle do território para a expansão capitalista é o móvel das iniciativas privadas no processo de colonização. Assim, o acesso à terra, permitindo a colonos ou trabalhadores do campo em geral, e a formação de verdadeiras cidades no meio da selva, devem ser entendidos dentro da lógica contraditória do capital, mas são partes integrantes e necessárias deste único processo, né, que visa o que? A construção capitalista do território. Então, antes de chegar nessa Sinop contemporânea, que eu vou chamar a atenção dessa produção do espaço urbano atual da cidade, mas desde o processo de formação territorial, esse controle do território é exercido para garantir essa construção capitalista do território, seja no momento inicial pela lógica de produção do campo e contemporaneamente pela lógica de produção do capitalismo na cidade. Então, como fruto desse processo, né, de colonização de terras no estado de Mato Grosso, foram criados a partir da década de 70 cerca de 83 novos municípios, todos emancipados, sendo que quase a metade destes municípios são resultantes justamente dessa colonização privada de terras. Então, isso significa que até o início da década de 1970, o estado de Mato Grosso contava com apenas 34 municípios, termina a década de 80 com 95 e inicia a década de 1990 com um total de 117 municípios. Então, essa lógica de criação e emancipação de distritos que tornam-se municípios, ela acompanha o entendimento desta produção capitalista de terras, sobretudo quando a gente analisa essa questão das colonizações privadas de terras no território mato-grossense. É importante mencionar, né, que bem recentemente o nosso município em Mato Grosso, Boa Esperança do Norte, então desmembrado ali da região de Sorriso, ele é criado, mas ele é criado num outro momento. Então, depois de algumas leis que barravam essa criação de municípios,
Então, Mato Grosso atualmente, com este novo município, com um quadro de 142 municípios e não mais 141, essa decisão, né, tomada aí pelo Supremo Tribunal Federal, aprovada somente agora no mês de outubro de 2023. Então, marca essa constante virada do tempo e o quanto que cada temporalidade traz as suas marcas, né? Então vejam que o que leva o município a ser emancipado na contemporaneidade não são os mesmos fatores, ou alguns fatores até podem ser comuns da época dessa colonização que eu estou falando na década de 70, mas a forma como são emancipados esses distritos não são as mesmas dessas épocas, né? Cada momento vai demarcar ali no seu território como as leis, né, o que pode, o que não pode, quais são os critérios demográficos para que cada um desses distritos torne-se municípios. Eu trago algumas especificidades populacionais para a gente pensar essa demografia do estado de Mato Grosso. Então, eu fiz um recorte para as maiores populações demográficas, né, de Mato Grosso, destacando então a capital Cuiabá, que no censo de 2010 tinha 551 mil habitantes, um pouquinho mais que isso, né? E na estimativa de 2020, não ainda no censo, 618 mil habitantes, 124, e já no censo demográfico mais contemporâneo, 2022, publicado, né, feito pelo IBGE, alcança aí 650.912 habitantes. Então ainda deixa a capital como o município, a cidade com a maior população, e na sequência Várzea Grande, né? Nós sabemos que são cidades conurbadas, são cidades que integram a região metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, e Várzea Grande, né, essa cidade bastante importante para compor essa região metropolitana, já com 299 mil habitantes, um pouquinho mais que isso, então quase praticamente 300 mil habitantes. E ao longo, quando nós analisamos esses dados populacionais do IBGE, desde os anos 1970, se mantém quase sempre, né, esses mesmos municípios ocupando esse ranqueamento. E Sinop se mantém, então, como a quarta maior população do estado, atrás, né, de Rondonópolis, e quase sempre ela teve ali ela foi seguida, ou seja, a sexta maior população e a quinta maior população eram disputadas ali por Tangará da Serra e em um dado momento também por Cáceres. No entanto, com os dados do último censo demográfico, destaca-se que a população de Tangará da Serra, né, que era historicamente a quinta maior população do estado, ela passa a ser a sexta maior população do estado, com 106 mil habitantes, 434, e Sorriso, então, dispara ali para o lugar que até então ocupado por Tangará da Serra, e é a quinta maior população do estado de Mato Grosso, com cerca aí de 110.635 habitantes, portanto, a quinta maior população do estado. Lembrando que Sorriso e Sinop são cidades relativamente próximas e que têm ali nos seus moldes de produção do espaço o agronegócio como um forte propulsor das ações, seja do Estado, seja do capital imobiliário. Então, o agronegócio enquanto um forte detentor das ações de produção do espaço urbano nessas cidades. Então, Sinop e Sorriso hoje, já somado essas populações com mais de 300 mil habitantes, numa região que até o início da década de 70 eram considerados por discursos ideológicos e não verdadeiros, evidentemente, como vazios demográficos, né? A gente sabe que não são verdadeiros porque existia população nativa nessa região, sobretudo os povos indígenas. Então, destacar uma cidade que pauta, né, que sai desse, entre aspas, vazio demográfico para cidades aí que com seus conglomerados urbanos extrapolando 300 mil habitantes, é um motivo de bastante interesse para nós analisarmos essa redefinição da produção do território, e eu diria que em pouco tempo, né, essas transformações ocorrem. Chama atenção que recorrentemente, quando são divulgados os dados da população de Sinop, a prefeitura municipal daquela cidade sempre questiona, né? Por exemplo, quando divulgado as estimativas populacionais do ano 2020, que apontava que Sinop possuía 146 mil habitantes, mas para a prefeitura, né,
principalmente para o prefeito, a época dizia que, olha, ela tem 220 mil e não 146. Eu trouxe até uma parte de uma entrevista e divulgada pela própria Prefeitura Municipal de Sinop, que coloca a narrativa do prefeito Roberto Donner daquela cidade. Então ele coloca, se tivesse mais habitantes, se passasse de 200 mil, caberia mais uma UPA e mais alguns recursos do governo federal. Mas enfim, temos que aceitar. É uma contagem feita pelo governo federal através do IBGE. Sinop está de parabéns por estar crescendo muito, mas é uma pena porque tínhamos a expectativa de mais habitantes na cidade. E infelizmente, na contagem, não alcançou aquilo que esperávamos, reforçou o prefeito. Então, conforme o IBGE Mato Grosso, né, hoje a gente sabe que extrapola 3 milhões e meio de habitantes, e o que chama atenção é essa tentativa de sempre demonstrar dados que ampliem os dados demográficos populacionais da cidade de Sinop, mas com números bastante grandes, né? Uma contestação de 146 para 220 mil é um número realmente bastante significativo. Opa, veio um slide anterior. E aí falar um pouco, né, saindo deste elemento da historicidade, da formação territorial de Sinop, já né, aproximando com dados mais concretos da realidade atual da cidade, então mostra que esse município, né, desde o início da sua formação territorial, mostrou sua vocação de fato para liderar e ser polo naquela região em que foi instalado. Então, mesmo mudando repentinamente suas atividades, especialidades né, econômicas, que passou por produções e diferentes momentos econômicos, desde momentos que se dedicava a hortifrutigranjeiros, ao momento que se dedicava à extração de madeiras, ao agronegócio, às agroindústrias muito presentes na região, até chegar hoje, mas ainda que permaneça algumas dessas atividades anteriores, sobretudo o agronegócio sendo elemento principal para a gente entender essa produção rápida, acentuada do espaço quando comparada com outras realidades né, urbanas, mas essa prestação de serviços, o comércio, passa então a ser elemento central na economia dessas cidades, que é o caso de Sinop. Né? Então, hoje o comércio local ele é bastante estruturado, diversificado, com diferentes supermercados, shopping centers, com lojas e obras de diferentes segmentos que fortificam esse comércio, bem como a prestação de serviço, apresenta uma boa distribuição viária, uma dinamicidade bastante acentuada com demais municípios. Mais adiante devo chamar atenção sobre esse território que se articula com outras cidades. E há também uma supervalorização da sua área urbana. Né? O mercado imobiliário se apropria dessa produção intensa do espaço urbano de Sinop e nós veremos de maneira mais detalhada isso ainda nesta palestra. No entanto, a rede de esgoto bastante incipiente, como é o caso de muitas realidades urbanas brasileiras, e, sobretudo, a especulação imobiliária, né, presente em diferentes áreas da cidade, o que demonstram diferentes elementos enquanto que a cidade cresce. No entanto, nem todas as pessoas têm uma certa relação com esse crescimento da cidade ou acesso a ter o direito à cidade. Então, esse é um elemento que, dentro dessa gestão do planejamento territorial das nossas cidades, as pessoas, independente do seu nível de escolaridade, do seu nível de acesso aos recursos financeiros, elas devem ter o direito de participar da gestão, devem ter o direito pleno à cidadania e à cidade. Ele voltou novamente para o outro slide. Então, nessa perspectiva, o discurso do progresso em Sinop é muito presente, né? Então essa euforia ela é confirmada pelas realidades visíveis e vendem essa ideia de uma urbanização planejada e controlada, do crescimento econômico e da industrialização, da presença né, dos grandes fluxos de imigrantes. Então é muito comum divulgarem diferentes mídias sociais, impressas, virtuais, né, televisivas, Sinop enquanto capital do Nortão, Sinop como futura metrópole do Brasil, a futura metrópole do norte de Mato Grosso, a nova metrópole. Então até desconsideram nesses discursos o que de fato é uma metrópole, o que isso significa
dentro da perspectiva dos estudos, da pesquisa e da gestão urbana, o que é uma metrópole, mas esses discursos são bastante midiáticos, né? São representações que representam o que? Ideologias e discursos desenvolvimentistas para a cidade. Então, trouxe aqui alguns elementos impressos em revistas, como Sinop é a capital do Nortão, Sinop, metrópole do norte de Mato Grosso. Destaco que já há uma discussão desde o ano de 2021, proposto pela Prefeitura Municipal, né, a criação de uma região metropolitana de Sinop. Evidente que falar especificamente sobre essa região metropolitana demandaria de mais pesquisa e de uma outra palestra para falar especificamente sobre isso, mas o que eu quero chamar a atenção são realmente, para este momento, essa pujança divulgada, né, nessas ideologias do discurso, né, a análise do discurso que é feita não somente em mídias impressas, mas em outros locais também sempre são divulgados sobre Sinop em diferentes temporalidades. Então, essas duas imagens, por exemplo, são do ano de 2012, a época eu fazia uma pesquisa sobre Sinop e localizei tanto na Serra de São Vicente, né, no município de Santo Antônio do Leverger, e aqui embaixo no aeroporto Marechal Rondon, localizado em Várzea Grande, o aeroporto internacional de Cuiabá, destacando, né, Sinop, a nova metrópole, polo regional de mais de 30 municípios. Então, e ali na placa, na parte superior, na Serra de São Vicente, Sinop é 570 quilômetros, crescendo mais de 10% ao ano. Então vejam que essa tentativa, né, do marketing urbano, ele é presente não somente no início da colonização dessas terras e até a contemporaneidade. E aqui também um outdoor, né, na época isso foi divulgado em uma página do Facebook, promovido por moradores da cidade, chamava a página Sinop, a capital do Nortão, e ali é uma placa, né, no aeroporto de Maringá. Lembrando que a colonizadora Sinop, né, ela tem origem nessa região noroeste do estado do Paraná, e na sede da empresa era em Maringá. Então, falar de Sinop, não somente dentro dessa perspectiva intraurbana, ou seja, da produção do seu espaço interno, mas é necessário a gente dimensionar como que Sinop se relaciona em relação à sua dimensão territorial reticular. Isso é, como pensar o território de Sinop para além dos seus limites internos. Por isso eu trago os dois REGICs, né, os estudos promovidos, elaborados pelo IBGE, Regiões de Influências da Cidade, tanto do ano de 2007 quanto o último que nós temos, que é do ano de 2018. Então, no ano de 2007, no REGIC, Sinop aparecia como um centro subregional dentro dessas categorias da hierarquia urbana brasileira. O que significava, né, esse centro subregional A para Sinop? Então, são cidades que possuem redes com a presença de poucos centros secundários. E aí outras cidades como Ji-Paraná em Rondônia, Bom Jesus da Lapa na Bahia, Tefé no Amazonas, Quixadá no Ceará, Barbacena em Minas Gerais, são cidades que dependiam diretamente de outros centros locais que estavam acima daquele nível hierárquico, perdão. Então, em 2007 é divulgado esse estudo do REGIC e em 2018 tem-se uma atualização de Sinop, né, não só de Sinop, mas de todas as cidades brasileiras, dentro dessa classificação hierárquica brasileira. Então, Sinop passa de ser centro subregional A e ela integra, então, uma capital regional C. Então, essa capital regional C, de acordo com o REGIC 2018, são apenas 64 cidades nessa categoria, e diferente daquela categoria que ela ocupava de ser centro subregional a capital regional C, ela ocupa um elemento, um patamar maior em relação às articulações da cidade com as demais localizações. Então, é interessante a gente pensar que existem outros municípios que são capitais dos seus respectivos estados que ocupam esse mesmo nível hierárquico que Sinop encontra-se, que é o caso de Boa Vista, em Roraima, e também Rio Branco, no Acre. Aí também o arranjo populacional, né, de Macapá, que inclui ali a discussão da região metropolitana de Macapá, que é composta por Macapá, Santana e Mazagão, três municípios que integram e compõem a região metropolitana de Macapá. Então, estão nesse mesmo nível hierárquico que é o que? Capital Regional C.
Lembrando que a capital, Cuiabá, no REGIC 2018, está então na posição, nesse nível hierárquico de capital regional A. Novamente ele volta para o slide errado. Me desculpem, mas isso ocorre. E falar também de Sinop, nessa perspectiva da rede urbana, é necessário pensar dentro da lógica de territórios reticulares, ou seja, o território que se conecta por redes, sejam essas redes físicas ou não, com outras localidades, não somente no seu estado, mas também como que essas cidades se conectam, seja fisicamente ou por ligações imateriais, com demais localizações. Então, este estudo, este mapa demonstra essas conexões externas de Sinop com demais municípios. Então, vejam que Sinop, de acordo com o REGIC, em 2018, já possuía uma intensa relação com os demais municípios ao longo da BR-163, né? Bem como com Brasília. Destaca-se que o município de Sinop apresenta um aeroporto, e esse aeroporto ele vem cada vez mais ampliando a sua conectividade aérea com outras capitais, né, brasileiras, como, por exemplo, voos saindo de São Paulo, voos saindo de Campinas, com conexões com voos diretos, sem a conexão na capital, então, Cuiabá. O que faz com que essa conexão seja cada vez mais ampliada. E voos, né, com bastante procura, seja analisando os dados que a ANAC ela disponibiliza, quando a gente analisa os dados da aviação civil, então a gente percebe justamente essa intensidade e ampliação dessas conexões externas que o território de Sinop coloca para pensar outras realidades brasileiras a partir do seu território. Então eu trago o conceito de centralidade e a produção do espaço, né, que é entender essa centralidade, eu concordo com a autora Expósito, que ela coloca que é um processo em dinamicidade. Então, eu escrevo, né, que Sinop é uma centralidade urbana regional, mas não somente uma centralidade dentro do seu espaço territorial intraurbano, mas, sobretudo, uma conexão de centralidade que conecta Sinop com outras regiões, né, como é o caso de atendimento ali ao sul do Pará, uma relação muito próxima com alguns municípios que estão situados no sul do estado do Pará, e como vimos anteriormente no slide, né, com uma projeção de conexão, inclusive aérea, com demais regiões brasileiras. Então, é dessa premissa que se entende essa centralidade, que se relaciona com diversos processos em diferentes escalas, podendo ser compreendida tanto na análise local, na perspectiva do espaço intraurbano, quanto na escala regional, né, de análise e maiores nuances de profundidade e compreensão dessa escala interurbana, fora dessa dimensão territorial do próprio município. O que é importante ser considerado é em relação a essa sua conectividade com a vida urbana, em meio a essas dinâmicas socioespaciais da cidade e essas diferentes essas articulações territoriais reticulares. Então, eu estou falando de diferentes territórios, de diferentes espaços com suas microescalas de relação de poder que são estabelecidas espacialmente, mas o quanto que essas relações estão presentes na produção do espaço urbano da cidade de Sinop. Então, pensar essas centralidades e o capital. Então, uma parte dessas chamadas novas centralidades, de acordo com a autora Tourinho, nada é senão uma criação artificial de espaço urbano, ou seja, cria-se novos espaços dentro da cidade com um local único, ainda que reproduzível, ou seja, é capaz de acumular e concentrar riquezas, distribuir e canalizar lucros. Essa é uma realidade presente não somente em Sinop, mas em muitos outros exemplos da produção de espaço urbano em cidades brasileiras. O caso máximo que a gente tem para pensar o quanto que é possível criar centralidades dentro da cidade são o caso dos shopping centers, né? O quanto que esses shopping centers redefinem a produção territorial urbana, seja na escala interna da cidade, muitas vezes se relacionando com outras regiões. Este é apenas um exemplo, né, para a gente pensar que, na verdade, essas centralidades urbanas, independente da escala de atuação, elas estão fortemente ligadas com a visão de ampliação do lucro, sobretudo dos seus empreendedores. Então, frente a essa perspectiva, é possível afirmar que a produção do espaço urbano e de novas áreas de centralidades urbanas se concentram
pela ótica da propriedade privada, principalmente em análise do solo urbano, onde esses espaços são fragmentados, são vendidos em parcelas diferenciadas, a fim de que se cumpra essa lógica capitalista da produção do espaço, que é o que? É gerar lucro a partir dessa perspectiva da cidade como mercadoria. Então, um exemplo, além do shopping center que eu mencionei, que nós temos nas cidades, em especial em Sinop é presente, é o quanto que se apropriam, por exemplo, das instituições de ensino superior. Né? Eu tenho uma pesquisa, à época, iniciada no ano ainda de 2013, ou seja, há uma década, que já demonstrava o quanto que as instituições de ensino superior, sejam públicas ou privadas, à época foi minha dissertação de mestrado, defendida no programa de pós-graduação da UFMT, em Cuiabá, defendeu então essa perspectiva da produção capitalista da cidade a partir da presença dessas instituições de ensino superior, o que permanece, né, ocorre ainda na produção contemporânea do espaço. Então, este mapa, essa carta-imagem, vislumbra a localização dessas diferentes instituições de ensino, públicas, privadas, ao longo do território municipal de Sinop. Elas então não estão concentradas, né, em uma determinada área, e sim em diferentes eixos. Eu chamo a atenção particularmente para a localização de onde está o campus da UFMT, este primeiro triângulo vermelho, que é justamente a área que, a princípio, a colonizadora Sinop havia destinado para ser o setor industrial da cidade. Então, nós vamos verificar que cada vez mais rápido é uma área que vem se intensificando essa produção capitalista da cidade, e o quanto é necessário pensar as cidades, mas com planejamento, né? Não somente para atender a lógica do capital. Então, o número de estudantes de Sinop, quando eu levantei esse estudo em 2015, né, extrapolava 13 mil estudantes, o que certamente é um número que foi ampliado no período contemporâneo. De modo, essa presença intensiva de instituições de ensino superior em Sinop é a única cidade de Mato Grosso que apresenta duas instituições públicas em seu território, né, ou seja, possui o campus da Universidade Federal de Mato Grosso, o campus Sinop, e também o campus da Universidade do Estado de Mato Grosso, a Unemate, e o campus Sinop. Então, este mapa ele representa essa distribuição dessas diferentes instituições, né, os seus campos, campos avançados, unidades de ensino público no estado. Então, essas são imagens que representam o campus da UFMT de Sinop, chamam bastante atenção para esta imagem, né, do ano de 2009, então pouco tempo, né, considero relativamente recente o ano de 2009, e aí o entorno dessa instituição que ainda era tomado ali por áreas que pertenciam a plantios de soja, e o quanto que esta área vai ser redefinida a partir da produção do espaço, dessas lógicas de produção capitalista da cidade, sobretudo em relação à presença de comércios, de residenciais. Esta área foi doada pela então colonizadora Sinop, ou seja, a empresa doa essa área para a construção do campus, mas também é essa área que depois comercializa essas áreas no entorno do campus. Então, essas articulações são bastante interessantes para analisar essa produção capitalista, quando a gente tem dois diferentes agentes atuando em parceria ou em consonância. O agente dos proprietários dessas terras, né, o agente imobiliário, dos promotores imobiliários e, sobretudo, o Estado conivente com essas ações. Quando a gente pensa na UFMT, é necessário destacar que a UFMT ela possui hoje diferentes cursos de graduação, né? Então, cursos de licenciatura em ciências naturais, matemática, física ou química, e são as únicas licenciaturas daquele campus. Os demais são cursos de agronomia, enfermagem, engenharia agrícola e ambiental, engenharia florestal, medicina veterinária, farmácia, zootecnia e também o curso de medicina. Então, e além de alguns cursos de pós-graduação, sobretudo nas áreas ambientais e também as ciências agrícolas. A UFMT, né? Percebam essa localização, essas áreas que na época desta elaboração desta carta-imagem dimensiona o quanto que estavam ali sentido por cercada por áreas no seu entorno como vazios ou áreas de produção do agronegócio naquela região. E hoje são regiões então tomadas, né? Então está localizada
numa parte que a cidade cresce bastante, um eixo de crescimento da cidade, sobretudo por residenciais comercializados pela colonizadora Sinop, que é o caso do bairro Cidade Jardim, né, que é um bairro planejado pela colonizadora Sinop, e este bairro hoje, né, apresenta ali uma dinâmica muito intensa, inclusive já com a presença do processo de verticalização. Desculpa, gente. Então, aqui eu falei do processo de verticalização. Essas imagens eu registrei um pouco antes da pandemia, no final do ano de 2019. Então, vocês percebem que é um tempo recente e que estava ainda sendo finalizado este edifício residencial, que é o prédio residencial Angra dos Reis, né? E aqui no início ainda a construção do shopping Sinop nas proximidades do campo da Universidade Federal de Mato Grosso. Então, reafirmo essa tendência, né, da hipervalorização do espaço urbano em detrimento ali da presença de instituições de ensino superior. Então, essa é uma imagem mais atual, né, do ano de 2022, do drone Sinop, divulgada na internet, essa imagem, que a gente percebe aqui a localização deste shopping center, que era um projeto bastante antigo da cidade, e deste edifício, né, residencial. E estão localizados naquela área que eu mostrei há pouco, né, que era uma área que a princípio ainda não estava inserido nessa dinâmica da cidade capitalista, urbana, com esse tempo veloz de construção, e que hoje essas edificações já reproduzem, já eram lucros para seus empreendedores nessa cidade. Especificamente sobre esse shopping center de Sinop, né, eu reafirmo quando eu discuti a dinâmica, né, pensar essas centralidades urbanas produzidas. Então, de acordo com informações do próprio shopping, vejo que ele coloca com localização estratégica, próxima à BR-163. O shopping de Sinop é único num raio de 500 quilômetros, né? Então, num raio de 500 quilômetros não se tem outro shopping center, porque os outros shoppings estariam localizados, né, em Cuiabá, extrapolando esses 500 quilômetros de distância. Então, além de estar localizado próximo à Universidade Federal e particular com grande movimento diário, e também uma área domiciliar em expansão, porque o bairro Cidade Jardim que eu mostrei, que está localizado em frente a esse campus, é um bairro que apresenta casas com bons padrões construtivos e que o valor da sua dinâmica imobiliária são valores bastante altos. Então, esse shopping Sinop, né, eles ainda colocam que a conta com 140 espaços, que resultaram em 110 lojas de marcas regionais, nacionais e também internacionais, sendo 8 dessas lojas âncoras. Essas informações foram coletadas no site do próprio shopping. É interessante, né, destacar que o shopping, quando inaugurado, a própria dinâmica da venda, né, desse espaço, enquanto um momento de importância para o desenvolvimento regional na cidade, vejo que o prefeito Roberto Dorner, né, acompanhou na inauguração realizada em outubro de 2021, quando o shopping foi inaugurado. Então ele coloca o prefeito a notícia, né, para o site de notícias locais. Aliás, esse é um site divulgado pela própria prefeitura. Acompanhou na manhã dessa quinta-feira a solenidade, empreendimento que crava na história de Sinop. Um novo capítulo de sucesso representa a pujança do município e vai atender clientes de aproximadamente 30 cidades dos estados de Mato Grosso e Pará. Então, são mais de 100 lojas, diversos segmentos entre varejo e alimentação. Então, percebo a associação novamente da colonizadora Sinop, que fez parte, né, da construção, da área desse empreendimento, e do Estado, né, sendo partícipe também ao acreditar, ao apoiar, ao fazer parte da associação enquanto agente de produção do espaço e divulgando essa dimensão territorial de atendimento não somente à demanda de Sinop, mas ele coloca o atendimento de outros municípios de Mato Grosso e ainda citou, né, a importância deste empreendimento para outro estado, que seria então o Pará. Aqui novamente sobre a inauguração desse shopping, né, que demonstra ali que contou, este sim divulgado num site de notícias locais, só notícias, dizendo que o shopping teve um investimento ali de mais de 300 milhões, né? Então o grupo Sinop, a colonizadora Sinop,
aquela demonstrada no início da palestra, que fez a doação de terras, que fez a colonização privada onde Sinop está localizada, foi decisivo no processo para o município ter o primeiro shopping. Enio Pepino, o sobrinho, né, Enio Pepino sobrinho, afirmou em entrevistas ao Sol Notícias que o grupo Sinop devemos muitos a eles, né? Ele dimensiona a presença, né, dos colonizadores, dos desbravadores ou dos pioneiros, como eles gostam de elencar na produção territorial, os pioneiros de Sinop. E ele fala que eles construíram uma base, né, recebendo esse legado, transformando em um grupo muito forte com projetos diversificados. E de fato a empresa Sinop permanece, né, com essa grande relevância para a construção e para a produção do espaço hoje urbano de Sinop. Na sequência, eu dimensiono essa região, né? Então vejam que é uma região que dimensiona outras espacialidades públicas importantes para a região, para a cidade, como a Justiça Federal, a região do campus da UFMT, o Centro de Convenções Dante Martins de Oliveira, e tudo isso inserido aqui de frente a esse bairro Cidade Jardim. Então essa é uma imagem que eu quero fazer novamente daqui a um tempinho, mas demonstrando o quanto que é veloz essas construções diante ao lucro promovido por diferentes empreendimentos nessa região da cidade. Aqui falando um pouquinho da Unemat, né, dessa influência da Unemat também na produção territorial urbana de Sinop, é uma instituição que está localizada no centro da cidade, seu primeiro campus, e conta com 12 cursos de graduação. Né? Estes são mais voltados às ciências contábeis, econômicas, administração de empresas, a engenharia civil, computação, engenharia elétrica, o curso de licenciatura em geografia, também licenciatura em letras, matemática, pedagogia e sistemas de informação, e também mestrados acadêmicos profissionais na área de educação. Então, o campus da Unemat, já localizado numa área mais consolidada, mais antiga da cidade, mas que não difere, né, dessa lógica da universidade, também sendo utilizada para promover outras produções de espaços dentro da cidade. Então, em agosto de 2018, foi inaugurado o segundo campus da Unemat de Sinop, que é chamado de Campus Aquarela, que fica localizado no Residencial Aquarela das Artes, que também foi fruto de uma área doada, né? E que hoje essa área onde está localizado o campus Aquarela da Unemat representa uma das áreas de maior expansão, né, do vetor de crescimento da cidade, assim como a região onde a UFMT está localizada. Então, eu destaco que, a grosso modo, né, observa-se uma tendência do perfil dos cursos de graduação dessas instituições públicas apresentadas para a produção do agronegócio. Né? Então, eu dimensiono que, de certo modo, o capital mercadológico da região, evidentemente, cria essas demandas, os perfis dos cursos de graduação oferecidos pelas instituições públicas, mas que é necessário a gente pensar em mais cursos de graduação nessas universidades públicas, nas áreas de ciências humanas e sociais, e também ampliar, sobretudo, na minha perspectiva, outras áreas de licenciatura, né, para a formação de professores para a região. Ainda dentro dessa perspectiva da localização dos empreendimentos imobiliários, apropriando da localização dessas instituições de ensino, né? Trago alguns folders de empreendimentos, como o Jardim Maringá, que no seu panfleto de divulgação colocava que era próximo ao Nemat, aqui no bairro residencial Florença, né? Próximo à FACIP, que não mais a FACIP não é uma universidade pública, e sim uma faculdade particular, é um centro universitário que hoje possui campus não somente em Sinop, mas também em outras cidades, inclusive na capital Cuiabá. E mas no entorno dessas universidades também nota-se essa intensificação da produção do espaço urbano, apropriando da localização dessas instituições de ensino públicas e privadas, né? Então, muitos residenciais, né, para atender essas demandas de universitários, de professores, servidores, de um modo geral, são construídos no entorno dessas universidades. E também é uma área, né, que apresenta um forte vetor de crescimento nas cidades. Então, grandes supermercados, empresas fortes, né, grandes, de grandes potenciais, tanto de tamanho físico, mas de tamanho de vendas, são construídos nessas áreas. E os valores dessas regiões, né, eu trouxe aqui diferentes temporalidades
para mostrarmos o quanto que são regiões que supervalorizam essa dinâmica do mercado imobiliário. Então, casas sendo comercializadas ainda em 2014 por 220 mil, né, lotes de 150 mil, e numa perspectiva do ano mais contemporâneo, em 2023, aluguéis, né, na mesma faixa, de mais de R$ 1.800, R$ 1.600, aluguéis em apartamentos, né, em edifícios, mais de R$ 4.000, né? Então percebe que são valores bastante consideráveis, o que demonstra esse viver acirrado na cidade por conta dos preços promovidos. E estes valores, né, no bairro Cidade Jardim, o bairro é próximo ao campus da Universidade Federal de Mato Grosso, apresentado anteriormente, também casas, tudo bem que são casas com excelentes padrões construtivos, excelentes casas, mas que percebe valor ali em 990 mil, ou seja, se aproximando de R$ 1 milhão as moradias no entorno dessas instituições. Lotes, por exemplo, sendo comercializados, né, terreno a 260 mil. Ressalto novamente que são essas casas, essas lotes, que estavam naquela área que até em 2009, por exemplo, nós vimos na imagem de satélite, eram áreas que estavam ocupadas pela soja. Hoje é a cidade, então, que promove a produção acentuada da comercialização desses residenciais. E este é outro vertente de crescimento da cidade, em direção ao aeroporto de Sinop. Então, são muitos residenciais de alto padrão que se localizam nessa região, sejam residenciais fechados, alguns são também residenciais horizontais, que não são fechados, mas que apresentam valores praticados no mercado imobiliário são bastante elevados. Então, considera-se que o espaço, em especial o espaço urbano, cada vez mais é visto como algo rentável e altamente inserido nas dinâmicas econômicas de cidades capitalistas. Em Sinop, verifica-se que essa prestação específica, né, ou seja, o ensino superior, a partir da presença das diferentes instituições de ensino, levam a essa reprodução ampliada do capital e que é visível, né, no espaço, essas áreas supervalorizadas em detrimento da centralidade que essas instituições promovem na escala urbana. Então eu penso, a partir dos agentes produtores do espaço, o quanto que eles estão articulando essas ações. Então, seja através dos promotores imobiliários, que é o caso da colonizadora Sinop, que se relaciona diretamente, né, com a prefeitura municipal, que representa o Estado enquanto agente de produção do espaço urbano, que muitas vezes é conivente com essas ações do empreendimento imobiliário das cidades. E aí que nós temos os chamados, né, de acordo com o professor Roberto Lobato Correia, um geógrafo bastante utilizado nos estudos urbanos brasileiros, que ele chama de grupos sociais excluídos. Eu coloco esses excluídos entre aspas, porque na verdade esse sistema ele utiliza das pessoas que não fazem parte, que não têm acesso a esse direito pleno à cidade, mas são pessoas que vão trabalhar nessas obras, são pessoas essas que têm que morar longe desses empreendimentos centrais e que muitas vezes possuem dificuldade na mobilidade urbana, possuem um acesso diferenciado às diferentes formas de construção das suas casas, com moradias mais precárias. Então, de certa forma, podemos nos questionar. Então, essa articulação promove em territórios que segregam dentro da análise da cidade é um questionamento bastante importante. E este último folder que eu apresento, da colonizadora Sinop, né, é o do ano de 2015, que dimensiona dentro do território de Sinop naquela época a diferente quantidade, né, diferentes quantidades de residenciais construídos em diferentes áreas das cidades. Então percebam que a mesma empresa que dá origem à cidade, ela permanece sendo central na produção do espaço urbano. Como eu dimensionei diferentes fotografias, né, novos empreendimentos imobiliários sendo construídos na cidade, quase sempre chamando atenção para essa diversificação dos seus usos, do luxo presente nessas áreas, né? E aqui, quando eu dimensiono o estado, é quando eu penso na própria ampliação do perímetro urbano, né, da expansão da zona urbana de Sinop. Este é o mapa que mostra em diferentes temporalidades o que era considerada cidade de Sinop e o quanto esse perímetro, né, da zona urbana ele foi sendo expandido para se ter mais cidades, para se promover mais essas cidades capitalistas, né, no norte do estado de Mato Grosso. Então, enquanto considerações finais,
eu trago que Sinop, então, teve essa colonização privada de terras, né, enquanto seu principal meio de formação territorial, ou seja, desde a sua base de criação do seu projeto, tem o capitalismo como meio norteador na produção do seu território, sobretudo o território urbano. O agronegócio, ele participa diretamente no processo de crescimento da produção da cidade, seja através da comercialização, da venda, da prestação de serviços, por exemplo, de insumos agrícolas, de produção de conhecimento técnico, que atenda essa demanda do agronegócio presente na região. E essas demandas do mercado são partícipes, né, da produção do espaço urbano na contemporaneidade, e que esses territórios, redes, articulam a cidade de Sinop com demais regiões, né, não somente do estado de Mato Grosso, mas com outras regiões brasileiras. Então, pensar o território enquanto elemento central para entender o que é a cidade e o quanto que a dimensão do território, seja numa perspectiva do território enquanto análise zonal, seja do território e as suas diferentes articulações em redes, são importantes para nós pensarmos em cidades e nos seus planejamentos. Eu quero mais uma vez agradecer pela importante oportunidade que eu tenho de dialogar neste evento, né, no primeiro simpósio brasileiro de cidade, território e arquitetura, promovido pela Univag, e quero realmente deixar claro que a minha alegria é muito grande, a ponto de que eu deixo aberto esse espaço, né, este é o meu e-mail, denilson.moura@unifag.br, caso mais pessoas tenham interesse de ampliar e que eu possa compartilhar outros estudos, né, textos que eu já tenha discutido sobre essa região e demais produções de cidades brasileiras. Então agradeço e me despeço de maneira muito respeitosa. Muito obrigado.